Fala pessoal, mais um vídeo aqui de TypeScript na área. Hoje a gente vai falar sobre o último assunto no mini curso, que são os decorators. Não fica triste, a gente vai ter outros vídeos de TypeScript aí no canal, sim, mas para a parte que eu julgo a base do TypeScript, para mim só estava faltando realmente esse assunto que são os decorators. E aí por isso vai ser o último vídeo aí da nossa série, né, desse mini curso de TypeScript. E por que eu deixei os decorators para o final, já que eles são tão usados aí no Angular, no Vue, até no React mesmo tem alguns momentos que ele é utilizado. Bom, os decorators, apesar de eles serem muito utilizados, eles ainda são uma feature experimental, tanto no TypeScript quanto no ECMAScript, está no Stage 2, se eu não me engano, no ECMAScript. E por isso eles ainda não são, como posso dizer, oficialmente lançados na linguagem. Então, seja no superset do TypeScript, a gente não tem, por padrão, decorator, nem no JavaScript, ok? E aí, para poder fazer funcionar, a gente precisa habilitar uma coisa lá no nosso tsconfig. Então, se você não lembra desse tsconfig, eu vou deixar aí um link para vocês do vídeo que a gente falou sobre tsconfig. E aí dentro do vídeo, dentro do arquivo, tem uma parte onde a gente fala, onde a gente vai ter experimental decorators e a gente tem que passar true. Dessa forma, a gente vai poder usar os decorators aí no nosso código do TypeScript, ok? Mas afinal, o que é o decorator? Para que ele serve? Para que serve esse decorator? Bom, o decorator, talvez você já tenha visto, é uma declaração que a gente tem sempre iniciada com esse arroba e depois um nome, e a gente pode ter, seja um nome sem nada, sem parâmetro nenhum, seja passando como parâmetro, lembrando já um pouquinho mais uma função, ok? E o que é esse decorator? Pela descrição oficial até do TypeScript, o decorator é uma declaração, uma anotação que pode ser anexada numa classe, propriedade, método, parâmetro ou accessor. E é isso. Só que não descreve muita coisa, né? Não diz muita coisa, então, o que é o decorator em si. Eu prefiro dizer que o decorator ele vai trabalhar em cima dessas partes anotadas para que a gente consiga adicionar coisas novas e ele também vai estar vigiando essas marcações para que ele possa adicionar um elemento novo ou fazer alguma validação, enfim, vão ser diferentes funções que ele vai estar trabalhando em cima daquilo que ele está anotando. Eu vou mostrar para vocês mais na prática, porque aí vai fazer mais sentido, por enquanto ainda é meio embolado mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, eu vou fazer uma classe aqui, eu vou criar uma classe foo, com nada, uma classe foo, e vou criar o meu decorator. Como se cria um decorator? Simples, basta que você escreva uma função, dê um nome para ela e pronto, está aí o seu decorator. Sim, o decorator é uma função como qualquer outra função. A única diferença que a gente vai ver é que ela recebe alguns parâmetros por default, baseado em qual tipo de decorator a gente está trabalhando, e ela retorna alguma coisa, ok? Então a gente vai fazer aqui no caso, esse primeiro exemplinho eu vou fazer o decorator de classe, né? Então, como ele vai ser de classe, ele vai receber um parâmetro aqui. Esse parâmetro é o target. Que no caso aqui, esse target, o que é esse target? O target nada mais vai ser do que o constructor dessa nossa classe, ok? E aí eu vou botar aqui, por exemplo, um console log do target para a gente ver o que é esse target aí, certo? E aí como a gente usa então o decorator? Bom, como eu falei para vocês, basta que você vá no elemento que você quer decorar, bote arroba e o nome do seu decorator. Por exemplo, no meu caso aqui, é o log. Fiz isso, vou abrir aqui o console, igual nas outras aulas. De um lado eu vou compilar, do outro lado eu vou rodar o nosso código JavaScript. E aí, reparem, olha só, ele já mostrou aqui ó, o nosso target, que é o function foo, né? A nossa classe aqui, foo, é o nosso target, ele está rodando certinho. Ok? E aí, por exemplo, aqui nesse nosso decorator a gente não está passando parâmetro nem nada,
mas a gente também pode passar parâmetros para o nosso decorator. E como a gente faz isso? Como a gente consegue editar, por assim dizer, o nosso decorator para que ele fique um pouquinho mais poderoso, menos genérico? A gente vai usar um padrão que se chama Factory. Então, a gente vai usar uma Factory. O que é uma Factory? Factory é fábrica, né? Então, basicamente, a gente vai criar uma função que vai retornar a criação do nosso decorator. Então, eu vou ter uma função. Vou chamar de logger, por exemplo. Ok? Esse logger aí vai receber um prefixo. Eu vou dizer que é uma string, por exemplo. E ele vai retornar. Nesse momento, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o meu decorator. Então, o que eu vou fazer é pegar aqui o que era o decorator, né? Minha função decorator. Vou recortar, vou colar aqui em cima. Vou apagar isso aqui. Ok? Aí, reparem. Opa, faltou aqui uma arrow function. E aí, aqui, óbvio, não é mais log, é logger. E, obviamente, se eu salvar, ele continua avisando que deu erro. Por quê? Porque ele esperava que eu passasse aqui, né? Na real, ele aqui está falando que eu tenho uma duplicação de função. Provavelmente em algum outro canto eu já tenho esse logger. Vou botar com um L maiúsculo aqui. Assim ele não vai reclamar. Opa, não foi o L maiúsculo. Agora, a única reclamação que ele está fazendo, faz sentido, é que ele esperava um parâmetro e eu não estou passando. Por exemplo, eu vou passar aqui um parâmetro, sei lá, essa awesome, ok? E aí, se eu salvar, não deu mais nenhum erro, ele está passando aqui para mim o decorator, mas ele não está fazendo mais nada, né? Ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Agora, o que eu posso fazer, por exemplo, é no meu logger aqui, botar alguma coisa. Então, ó, no lugar que estava esse prefixo aqui, eu posso botar prefixo e o target. Opa. E aí aqui também botar dessa forma aqui. E agora o que ele vai fazer é dar um console log do meu prefixo, que vai ser esse awesome, e depois o target, que nada vai ser do que o meu construtor ali. Então reparem, ó, awesome function full, que é exatamente o que a gente fez. Então isso aqui é o jeito mais simples de criar um decorator, o jeito mais básico aí que a gente tem para criar um decorator, ok? E no caso aqui é um class decorator, porque a gente está trabalhando em cima de uma classe, ok? E aí, como eu mostrei para vocês, a gente pode ter um decorator fazendo nada, sem receber parâmetro nenhum, ou a gente pode fazer uma factory, que é uma função que vai retornar ali o nosso decorator, e a gente consegue receber mais informações para a gente poder passar também, ok? Então vamos fazer um exemplo aí um pouquinho mais complexo do nosso, de um decorator, de um class decorator, ok? Eu vou botar até aqui embaixo, comentei ali. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de API, ok? Só isso. E aí o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer um decorator aqui para anotar a versão da minha classe. Então, eu quero fazer um decorator que vai anotar a versão da API. Eu tinha falado da classe, eu quis dizer da API, ok? Que nada mais é que a nossa classe. Então, eu quero que quando o objeto da API seja criado, ele já crie com uma versão. E essa versão eu vou definir com o decorator aqui embaixo, certo? Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de setAPIVersion, que vai receber uma API version, que vai ser uma string. E aí aqui a gente vai retornar o nosso decorator. Como eu falei para vocês, a gente está fazendo de classe, então o nosso parâmetro que a gente recebe é o target, ok? Esse pode ser o target. O target, no caso, é um constructor. Ah, mas por que você escreveu ali em cima target e aqui você está escrevendo constructor? Tanto faz, gente. Isso não tem diferença nenhuma. É só entender que realmente o que a gente tem é o construtor. O que a gente tem recebendo de um decorator de classe vai ser o construtor dessa classe, ok? E aí, feito isso, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou retornar uma classe que vai estender desse construtor ali. E vai fazer o seguinte, a versão, ele vai criar
uma propriedade versão ali dentro da nossa API, recebendo esse API version. Então, fiz isso aqui, vou marcar na nossa classe. Então, vou botar aqui set API version e aí vou botar que a versão é 1.0.0, por exemplo. No momento que eu criar essa classe, então se eu der um console log aqui de um new API, vocês vão ver que ele vai criar a API já com essa versão 1.0.0. Então, se eu salvar aqui, vejam só, a gente tem aí criado. Então, no momento que eu criei um objeto da nossa classe, ele já recebeu por padrão a nossa versão da API. E aí, se eu atualizar aqui 2, ele atualiza também. Então, olha que legal a ideia do decorator. A gente consegue anotar uma versão, por exemplo, a gente consegue criar uma propriedade para dentro da nossa classe de uma forma mais simplificada. Eu posso pegar, por exemplo, esse código todo aqui, colocar separadinho numa parte decorators, e aqui eu só faço a anotação. Fica muito mais simplificado no nosso código e a gente consegue entender logo de cara o que também está acontecendo aqui, certo? Então, esse aqui é o class decorator, ok? Ele recebe por padrão só o construtor como parâmetro. Então, vou comentar isso aqui. Opa, vou comentar. E agora a gente vai falar, então, do property decorator, que também é bem simples e o nome já diz. Enquanto eu trabalhei em cima de uma classe, agora eu vou trabalhar em cima de uma propriedade, ok? Então, vou vir aqui, vou criar uma classe, por exemplo, movie, ok? E aí a nossa classe vai ter um título aqui, string, ok? Um título string só. E uma descrição, que vai ser string também. Melhor, para ficar mais fácil, só o título mesmo, assim vai ficar mais rápido. E aí eu vou ter aqui um construtor, né? Basicamente T, que é uma string. E aí a gente vai ter o thisTitle recebendo esse valor T. Nada de demais. E aí se eu quiser aqui criar um const movie, igual new movie, e passar o nome, por exemplo, Interestelar, ótimo filme por sinal, e mandar um console log aqui, por exemplo, do movie. Se eu salvar, reparem, ele passa aqui, movie com título Interestelar, normal, sem nada de demais. Se eu quiser passar só a propriedade title, ele vai passar para a gente só a propriedade title, ok? O que eu posso fazer, por exemplo, com property decorator é anotar uma propriedade da nossa classe para alguma coisa. Por exemplo, eu quero aqui, no caso, fazer uma validação, que é um caso muito comum aí do property decorator. Eu quero fazer uma validação. Se for menor que 5, eu aviso que não pode. Eu dou um erro. Jogo um erro e falo, não pode. Eu quero que o título tenha pelo menos 5 letras. Ok? Para o título não vai fazer muito sentido, seria melhor para a descrição, mas enfim. É só uma validação bem simples. Como eu faço essa validação? Bom, eu vou criar então uma função que vai ser o nosso decorator, que eu vou chamar de minLength, ok? De HT. E aí eu vou passar aqui um length, que é um number, certo? E aí nessa função o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retornar também o nosso decorator. E aí agora no decorator, quando a gente trabalha em cima de propriedade, a gente recebe duas propriedades. Uma é o target, que é o prototype da nossa classe, ok? Que no caso a gente pode dizer que é N, pode ser qualquer coisa. Mas você falou que N não é muito legal. A gente poderia passar, por exemplo, aqui um function. Só que aí eu tenho que lembrar que eu tenho que passar quais são as propriedades aí do nosso movie. Então, só para facilitar aqui, eu vou botar como N, ok? E a segunda propriedade que a gente recebe é aqui, que é o nome da propriedade que a gente está trabalhando. No caso aqui seria title, ok? Então, é uma string ou pode ser um symbol também. No nosso caso, eu sei que é uma string aqui, title. Então, eu posso deixar só como string mesmo, mas só para vocês lembrarem que pode ser uma string ou um symbol. Fiz isso, abri o arrow function e aí aqui agora eu posso fazer a implementação aí da nossa validação.
Primeira coisa que eu vou fazer é rodar um console log no nosso target, para ver o que eu estou recebendo ali mesmo, e um console log da nossa key. Ok? Só essas duas coisinhas. E aí eu vou chamar esse nosso decorator aqui. Vou botar aqui, por exemplo, o nosso minLength e um valor de 5, né? Como eu falei, se for menor que 5, ele vai dar um erro. Fiz isso, salvei. Reparem só, ele mostrou o nosso target, que é o movie, como eu falei, e mostrou também aqui, title. O interestelar é o title que a gente está passando aqui, não tem relação com esses console logs aqui. Vamos então fazer agora a parte realmente da nossa lógica aí desse minLength, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar isso aqui, já que não interessa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um letVal, que vai ser o target key, ou seja, eu estou pegando aí o valor que está sendo passado na criação do meu prototype, do nosso objeto aí dessa classe, movie, ok? E aí, como eu falei para vocês, a gente com o Property Decorator, a gente consegue trabalhar em cima de todas as propriedades, a gente consegue modificar o comportamento dessas propriedades também. E eu consigo, por exemplo, mudar os métodos de set e get para no momento que eu tiver a definição de uma variável, né, de uma propriedade, que seria o nosso set, eu fazer aí a nossa validação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método, eu vou chamar de setter. Vou criar um getter. O getter vai simplesmente retornar aí o nosso valor. Nada demais. Eu não vou fazer nenhuma regra para ele, nem nada. E aí eu vou criar aqui um setter. E essa vai ser a minha função que vai receber, né, o valor que a gente vai criar no objeto, né, nessa propriedade que a gente está recebendo, que no caso é o título, ou seja, é uma string. E aí em cima dela eu vou fazer aí a nossa validação. A validação é o quê? Eu vou botar aqui um if, certo? Se o valor que a gente está passando, o tamanho dele, o length, inclusive, olha só, TH, e aqui eu botei HT, né? Deixa eu corrigir esses pontos aí, esses 3 pontos aqui, TH. Então, se você também fazia confusão com isso e achava que você era o único, não, você não é. Eu vivo errando esse TH, HT, sempre. Mas, enfim, olha só, o que eu vou fazer é verificar se o valor da variável que eu estou passando é menor do que o valor que eu estou definindo no meu decorator. Então, que esse length ali, ok? Se o valor for menor, eu quero avisar para o usuário, olha, você não pode criar isso aí não, porque está pequeno. Então, eu vou criar aqui um console log. Vou avisar, ó, erro. Você não pode criar... Aí eu posso passar aqui, por exemplo, o nome, né, da nossa key menor que o nosso length ali. Então, olha eu de novo escrevendo errado. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai avisar que eu não posso criar o title com tamanho menor que, aí ele vai botar ali 5, ok? Mas se tiver tudo certinho, se nada tiver errado, o que eu vou fazer é que eu vou atribuir ao val o valor que ele está passando aqui, value. E aí, com isso, eu quase terminei. Eu já criei o meu getter, já criei o meu setter. Só que eu tenho que definir isso aqui no nosso objeto. E para definir, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar o object define property em cima do nosso target com a propriedade key, que é a que a gente pegou. E eu vou passar aqui o get dele é o getter, nossa função getter. E o set é o nosso método setter. Okay? Fiz isso, salvei. E olha só, ele está aqui imprimindo interestelar, porque, obviamente, interestelar é uma palavra maior que 5. Mas se eu tentasse mudar aqui o valor, falar, não, só pode ser se for maior que 50, ele já vai dizer, você não pode criar title menor que 50. E ele, inclusive, aqui no Move Title, ele dá como undefined, porque ele não criou aí o title, porque está errado. Você não pode criar menor que isso. Então, olha só como que o Property Decorator também é muito legal, é muito interessante, vocês vão ver bastante.
ele é bem útil para a gente fazer esse tipo de validação. Então a gente pode ter, assim como a gente tem min-length, pode ter max-length, a gente pode verificar se tem, sei lá, algum símbolo que a gente não queira. Você pode fazer qualquer tipo de validação da propriedade utilizando aí um decorator. E aí, olha como que fica muito mais simples você olhando aqui o que está acontecendo. Dá para ver na cara o que está acontecendo. E aí você pega o decorator, joga numa parte separada e fica muito mais simples, ok? Então esse aí foi o Property Decorator. Eu vou comentar aqui. E vamos logo aí para o Method Decorator, que é um dos que eu diria mais conhecidos e mais utilizados, ok? O que é o Method Decorator? É um decorator que a gente passa em cima de um método. Então, enquanto no outro a gente teve classe, teve propriedade, agora a gente vai ter um que passa em cima do método. E o interessante desse Method Decorator é que ele vai rodar toda vez que o método for chamado. Diferente, por exemplo, do que a gente tem da classe. Quando a gente usa o da classe, ele roda em runtime. Então, no momento que a classe foi criada, ele já rodou. Então, lembra que quando a gente criou o class full aqui, ele já mandou o logger de cara. Diferente, no caso aqui, do nosso método decorator, que ele vai rodar no momento que o método for chamado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui uma classe, greeter. Essa classe vai receber um greeting, que é uma mensagem, ok? Que é uma string. E a gente vai ter aí um constructor, então, que vai receber gstring. Opa. E aí a gente tem aí o thisGreeting recebendo aí esse G, ok? E agora o que eu vou fazer, então, é um método para essa nossa classe. Eu vou chamar esse método de greet. Ele vai fazer um simples console log desse nosso greeting aí. Eu vou botar, por exemplo, sei lá, um pouquinho diferente. Vou botar hello e vou botar aqui o nosso thisGreeting. Ok? Fiz isso. Se eu chamar agora, criar um objeto, por exemplo, const pessoinha e botar aqui igual new greeter e passar, por exemplo, pessoinha, o que ele vai fazer é dar um hello pessoinha, né? Vou botar até maior aqui. Se eu chamar o método agora, então, pessoinha.greet, reparem que ele vai fazer ali ó, no nosso console hello pessoinha. Bem simples. Só para a gente entender de fato o decorator em si. O que eu quero fazer agora então no decorator, eu quero um método, um decorator, que vai fazer o seguinte. Ele vai esperar um tempo e aí vai rodar o nosso método. Okay? Então basicamente eu quero um decorator que espera um tempo determinado. Esse tempo em milissegundos, ok? Passou esse tempo, aí sim ele roda o método. É um delay, né? Então, para isso, o que eu vou fazer aqui é criar um function delay, onde ele vai receber em ms, né, um number, que é o tempo do delay aí, que a gente vai passar, ok? E aí, como a gente vai fazer um return aqui, para a criação do nosso decorator. E no caso do método decorator, a gente recebe 3 parâmetros. O primeiro é o target, ok? Que a gente já viu que é o prototype. O segundo é o key, que é o nome do nosso método, que é uma string. E o terceiro que a gente tem aí é o descriptor. Meu Deus, que nome difícil, né? Descriptor. Que é do tipo property descriptor. O que é esse property descriptor? Bom, basicamente ele descreve, né, o método, a propriedade ali. Então a gente tem os métodos set, get, writable, value, enumerable, configurable. Então essas são todas as informações que a gente vai ter aí em cima do nosso método e que a gente vai poder trabalhar em cima daquilo ali, ok? Então basicamente temos aí no método esses 3 parâmetros que a gente recebe. E aí o que eu vou fazer aqui? Então, é rodar um console log de cada um deles para a gente ver o que é isso aí de fato, só para vocês entenderem melhor aí. Então, ó, console log do target, console log daqui e, por último, console log do nosso descriptor. Salvei, certo?
E aí eu tenho que passar o nosso decorator aí, o delay, no nosso método. Então vou vir aqui, delay, e vou botar, por exemplo, 1000, que significa 1 segundo. Então salvei aqui. Reparem, a gente tem o greeter, que é a nossa classe toda aqui. A gente tem o greet, que é o nosso método, aqui, e aqui embaixo o descriptor, que é a descrição das coisas dele ali que a gente tem. Como, por exemplo, o velo, que é a nossa função de fato, e aí o writable, o enumerable e o configurable, ok? No caso, a gente vai trabalhar em cima do velo aqui, que é a função de fato que a gente quer trabalhar, né? Então, o que eu vou fazer é vir aqui em cima, deletar isso aqui. E aí eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou criar o const original method. E vou salvar o método original, né? Eu vou salvar a nossa função ali que a gente viu que era o velo. Então, o original method nada mais é do que a nossa função aí, que a gente está salvando ela por enquanto. E aí o que eu vou fazer é reescrever essa função. Para reescrever, né, eu vou botar aqui descriptor value e vou botar que ela é uma função, ok? Que recebe vários argumentos e essa função faz alguma coisa, ok? E aí eu vou botar aqui um console log, por exemplo. Opa! Vou escrever assim, esperando aquele MS que a gente está passando ali. Ok? Se eu salvar, reparem o que vai acontecer. Ele teve, esperando 1000 milissegundos no momento que a gente rodou o greet, né, aqui. Só que ele não rodou o nosso console e, na real, ele está esperando nada. Ele está simplesmente rodando o que eu fiz aqui. Ele está rodando isso aqui. Se eu botasse um outro console aqui, console log blá, qualquer coisa, enfim, ele vai vir logo depois. Ele não esperou nada. Não teve um set timeout, não teve nada. Então, o que eu vou fazer é realmente um set timeout para esperar. Então, set timeout, ok? Esse timeout vai esperar o quê? Vai esperar esse tempo aqui, o MS, para poder rodar, e ele vai rodar alguma coisa. O que ele vai rodar? Eu quero que ele rode o método original, né? Então, original method, vou dar um apply dele, ok? Passando os argumentos aqui que a gente está recebendo, caso o método tivesse mais argumentos, etc. e tal, ok? Inclusive, para facilitar e não ter problemas aí de escopo, eu vou até botar como uma função normal mesmo, ao invés de uma arrow function. Assim, o apply vai fazer mais sentido aqui, ok? Fiz isso daí, tenho o tempo rodando certinho. O que eu preciso fazer é retornar esse meu descriptor no final das contas, ok? Então, se eu fizer isso e salvar, reparem só, esperando, e aí ele rodou. Hello, pessoinha. Se eu mudar o tempo aqui agora para, por exemplo, 2 segundos, ele esperou 2 segundos e rodou o nosso código. Conseguiu ver o poder que a gente tem aí com o método decorator? A gente consegue fazer qualquer coisa. Aqui eu fiz um delay simples, mas eu poderia ter, por exemplo, um debounce. Sabe quando a gente faz um search e a gente não quer que ele fique batendo na API a cada segundo, a gente quer que a cada letra digitada a gente quer esperar um tempinho? Eu poderia ter, por exemplo, aqui um debounce. Isso é bem comum de ter. E aí passar o tempo falando para ele, espera 300 milissegundos até rodar. E aí ele faria isso sem problema nenhum. Aqui a gente está fazendo um delay bem simplificado, né? Só com um set timeout mesmo, nada de demais. Mas você pode criar qualquer coisa para trabalhar em cima do método. E vejam, de novo, como a utilização do decorator transforma numa coisa bem mais simples, bem mais limpa aqui. Eu leio e já entendi, delay, vai esperar um certo tempo. E se eu quiser, eu deixo o mouse em cima e aí eu consigo ver, né, as informações melhores aí do nosso decorator e eu consigo entender melhor aí que aqui é um MS e tal, eu consigo saber mais informações. Bom, como eu falei, ainda teria o parameter e o accessor, só que eu não vou discutir sobre eles porque eles são pouco utilizados e a base, por exemplo, do accessor é muito similar ao que a gente viu aqui em cima, com get e set, então é muito similar.
Afinal de contas, os accessors são os setters and getters. E o parâmetro é um parâmetro, né, como o nome já diz, não é assim tão utilizado. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha na documentação do TypeScript, vocês vão ver os exemplos lá. Eu resolvi não falar até para o vídeo não ficar tão gigante, afinal de contas já está bem grande. Bom, espero que vocês tenham entendido aí a funcionalidade do Decorator, porque eles são tão interessantes para a gente utilizar, porque várias bibliotecas utilizam. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de comentar aí nos comentários, perguntar o que vocês quiserem e também dar sugestões para outros vídeos, outras coisas. A gente deixa aqui então finalizado o nosso mini curso de TypeScript. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem se inscrever, compartilhar, a gente vai ter outras séries vindo por aí então, ok? Um abraço e até a próxima série.